Relatoria do item 19. Relatoria do item 19, página 247. Projeto de Lei do Senado, número 141, de 2004, não terminativo. Altera o artigo 26, caput, e o artigo 65, caput da Lei 6.815, que define situação jurídica do estrangeiro no Brasil. Cria o Conselho Nacional de Imigração e dá outras providências. Autoria do senador Álvaro Dias, relatoria do senador Roberto Requião, favorável ao projeto nos termos do substitutivo que apresenta. A presidência concedeu vista coletiva. Em 19/2 foi recebido um voto em separado da senadora Gleides Hoffmann, contrário ao projeto. A matéria será apreciada pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional em decisão terminativa. Na ausência da senadora Gleides Hoffmann e na eventualidade de nenhuma subscrição ao seu voto em separado, não poderemos preliminarmente analisar o voto separado da senadora Gleides Hoffmann. Passo a palavra ao senhor relator, senador Roberto Requião, para as suas considerações finais. Presidente, o meu relatório já foi apresentado, discutido a exaustão. Me parece que a medida proposta democratiza o procedimento e eu mantenho a posição anterior pela aprovação do meu relatório e contrariamente à posição tomada pela senadora Gleides Hoffmann. Como a senadora Gleides Hoffmann não está presente para a discussão do seu voto, mas o seu parecer está presente, eu preciso consultar os senhores, porque o parecer da senadora Gleides Hoffmann é o voto que ela profere, independente da sua presença. Ela não está aqui para defender o seu parecer. Preliminarmente, eu teria que passar a palavra à Sua Excelência para defender o seu voto em separado. Como não há defesa do voto em separado da senadora Gleides Hoffmann, mas a existência do voto separado exige desta presidência a colocação em votação, inicialmente, do voto. Senadora Gleides Hoffmann, estávamos acabando de mencionar a Vossa Excelência, que tem a palavra para a discussão do seu voto em separado. É o item 19, página 247. O senador Roberto Requião já se manifestou mantendo os termos do seu parecer e Vossa Excelência, na condição de autora do voto em separado, terá prioridade na apresentação deste. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a Vossa Excelência e também aos senadores que estão na comissão. Voto em separado que apresenta o item 19. Vem análise desta comissão o projeto de lei do Senado, número 141, de 2004, de autoria do senador Álvaro Dias, que almeja alterar o artigo 26 caput e o artigo 65 caput da Lei 6.815, de 19 de agosto de 1980, que define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração e dá outras providências. A matéria, após idas e vindas, foi finalmente distribuída ao senador Roberto Requião, que na reunião deste colegiado do dia 12 de fevereiro de 2014 apresentou alentado relatório, opinando pela aprovação da proposta na forma de substitutivo. Em seguida, a presidência concedeu vista coletiva da matéria nos termos regimentais. Posteriormente, seguirá a matéria à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, cabendo-lhe decidir de modo terminativo. Análise. Em que pese o respeito às intenções do ilustre autor e relator da matéria, não nos parece que ela mereça prosperar pelas razões a seguir expostas. Do ponto de vista formal, o PLS número 141 de 2004 goza de condições plenas de progredir, pois não ofende normas materiais e formais de nossa Carta Magna, tampouco as de índole regimental. Reza o artigo 22, inciso 15 da Constituição, que incumbe à União legislar sobre emigração, imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. Igualmente, no caso do projeto original, a proposição de lavra de parlamentar não exorbita o disposto no artigo 61, que reserva certas matérias para a iniciativa privativa da Presidente da República.
No mérito, o PLS número 141 de 2004 pretende, ao alterar o caput do artigo 26, resguardar a diferença entre o impedimento de visto por inconveniência da presença do estrangeiro no território nacional e o instituto da expulsão. Ademais, ao alterar o caput do artigo 65, propõe resguardar a liberdade de imprensa diante possíveis causas de expulsão. Já o substitutivo do senador Roberto Requião, ao se deparar com o dispositivo legal de técnica legislativa confusa, pretende saná-lo. Contudo, ao nosso ver, busca rumos imprecisos. O artigo 26, sobre o impedimento de possuir visto para entrar ou estar no Brasil, determina ser esta mera expectativa de direito. Esse impedimento está associado às causas de não concessão de visto ao estrangeiro, exposto no artigo 7º do Estatuto do Estrangeiro, que são: 1. Menor de 18 anos, desacompanhado do responsável legal ou sem a sua autorização expressa. 2. Considerado nocivo à ordem pública ou aos interesses nacionais. 3. Anteriormente expulso do país, salvo se a expulsão tiver sido revogada. 4. Condenado ou processado em outro país por crime doloso, passível de extradição segundo a lei brasileira. Ou 5. Que não satisfaça as condições de saúde estabelecidas pelo Ministério Público. Qualquer dessas causas impediria a entrada, estada ou registro do estrangeiro. A confusão está no texto infine do caput do artigo 26, que acrescenta como causa de impedimento a inconveniência da presença no território nacional, todos a critério do Ministério da Justiça. O substitutivo do senador Roberto Requião repassa a análise do impedimento do item 2, considerado nocivo à ordem pública ou aos interesses nacionais, e da inconveniência da presença no território nacional para critério da Presidenta da República. Além disso, expurga corretamente o atual parágrafo 2º do artigo 26, que prevê possível extensão desse impedimento a todo o grupo familiar do impedido. Essa alteração do substitutivo, contudo, altera a organização administrativa, passando a função do Ministério da Justiça ao Presidente da República, o que ofenderia a iniciativa que a privativa da Presidenta incita no artigo 61, parágrafo 1º, 2 da Constituição Federal. Além disso, conceder ao Presidente da República a função de análise de prorrogação de visto, por exemplo, seria fardo incompatível e exacerbado ao mandatário máximo. Quanto ao artigo 65 caput do Estatuto do Estrangeiro, o substitutivo do senador Requião propõe não somente resguardar a liberdade de imprensa, mas os direitos e as garantias fundamentais como um todo. Não muda assim, como o projeto original, as causas da expulsão, quais sejam atentar contra a segurança nacional, a ordem pública ou social, a tranquilidade ou moralidade pública e a economia popular, ou cujo procedimento o torne nocivo à conveniência e aos interesses nacionais. Essa não alteração parece contradizer a justificação de seu parecer, quando afirma que a lei a ser alterada, conhecida como Estatuto do Estrangeiro, produzida nos estertores da ditadura militar, ainda eivada da doutrina de segurança nacional e espírito xenófobo. Por fim, e não menos importante, registra que toda a louvável preocupação dos senadores em aperfeiçoar a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, a partir da garantia dos direitos humanos e contra a xenofobia, está sendo contemplada a partir da análise por esta comissão do PLS número 288 de 2013, do ilustre senador Aloysio Nunes Ferreira, e pela Câmara dos Deputados Federal do PL número 5.644 de 2009, oriundo do Poder Executivo. Do exposto, votamos pela rejeição do PLS número 141 de 2004. Esse é o voto, senhor presidente. Bom, eu abro o processo de discussão. O relator já se manifestou nas suas considerações finais. Em discussão a matéria, pela ordem, o senador Pedro Táxi. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senadora Gleisi, expressando meu respeito ao voto em separado da senadora, a quem nós todos devemos respeitar, senhor presidente, mas com ele não concordo.
uma vez que nós todos sabemos que a competência legislativa para tratar deste tema é, sim, da União Federal, e a senadora bem disse isso em seu voto em separado. Mas a iniciativa legislativa, senhor presidente, ela deve ser interpretada de forma restritiva. O Supremo Tribunal Federal já decidiu isso em julgamento recente, no dia 23 de agosto de 2011, em um recurso extraordinário cujo relator foi o ministro Ricardo Lewandowski. Ele diz o seguinte: a iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que, por implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo, deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita e inequívoca. A pergunta que se faz é a seguinte: a alteração do Estatuto do Estrangeiro e a alteração da atribuição do ministro da Justiça, passando ao presidente da República, nos termos do artigo 26 da Lei 6.815, que é o Estatuto do Estrangeiro, seria norma de organização administrativa da União? Penso que não, senhor presidente. O que está se alterando é um procedimento administrativo de cancelamento de visto, procedimento administrativo de cancelamento de visto, e não organização administrativa da União. Se este argumento já não bastasse, senhor presidente, nós temos que nos recordar o seguinte: que o presidente da República ou a presidente da República exercem várias atribuições, mas nós poderíamos resumir essas atribuições em duas: exercício da função de chefe de Estado, porque só a República é sujeito de direito internacional público, portanto o presidente exerce a atribuição de chefe de Estado, e atribuição de chefe de governo. O artigo 61, parágrafo 1º da Constituição, ao tratar da iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, ele trata de atribuições de chefe de governo, não de chefe de Estado. Portanto, esta atribuição do presidente da República, de concessão de visto ou não, expulsão ou não, é uma atribuição de chefe de Estado, não de chefe de governo. Portanto, é uma atribuição típica do presidente da República, é uma atribuição primária do presidente da República. A exceção é que ele delegue ao ministro da Justiça. Portanto, senhor presidente, mais uma vez expressando respeito ao voto em separado, vou acompanhar o relator, porque entendo que não ofende o artigo 61, parágrafo 1º da Constituição. Seria possível, sim, parlamentar apresentar projeto de lei para alterar o Estatuto do Estrangeiro neste particular, porque se trata de procedimento administrativo, não de regras de organização administrativa da União, e a competência legislativa, a capacidade legiferante deve ser interpretada de forma restritiva. Assim, expresso a minha convicção de que parlamentar possa, sim, apresentar projeto de lei nesse sentido. Feitas as considerações e análises do senhor senador Pedro Tax, continua o processo em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, ponho em votação o relatório do senador Roberto Requião, nos termos da emenda substitutiva que apresenta. Os senhores senadoras e senadores que concordam com o parecer do senador Requião permaneçam como se encontram. Os senhores senadores e senadoras que divergirem, levantem. Faça a contagem, por favor. De 14, precisariam ter pelo menos 7 rejeitando. Não há maioria para rejeição. Verificação, senhor presidente. Verificação de quórum. Apoiamento, já com os apoiamentos necessários, por ser líder do governo no Congresso. Em verificação concedida, não há quórum. Acabou de chegar o quórum. Vamos ao quórum. Vamos à verificação. Tá. Verificação. Tá, a lista de tá. 14. Vamos à verificação. Não, vamos ficar quieto aí. Votação nominal. Nós estamos votando para instrução de Vossa Excelência, nós estamos votando o parecer do senador Roberto Requião no item 19, na página 247.
Senador José Pimentel. Voto não, senhor presidente. Não. Senadora Gleisi Hoffmann. Voto conhecido por ter parecer voto em separado. Pelo voto Não. em separado, né? Pelo voto em separado. Não. Senador Pedro Táxi. Já manifestado, sim. Senador Aníbal Diniz. Não. Não. Senador Valadares. Senador Inácio Arruda. Senador Marcelo Crivella. Senador Randolfo Rodrigues. Senador Eduardo Suplicy. Não. Não. Senador Pedro Simon. Sim. Sim. Senador Ricardo Ferraço. Senador Luiz Henrique. Sim. Senador Eunício Oliveira. Senador Francisco Dornelles. Senador Sérgio Petecão. Sim. Senador Romero Jucá. Senador Aécio Neves. Senador Cássio Cunha Lima. Senador Álvaro Dias. Senador José Agripino. Senador Aloísio Nunes Ferreira. Senador Armando Monteiro. Senador Mozarildo Cavalcante. Senador Magno Malta e senador Antônio Carlos Rodrigues. Vou fazer agora a chamada dos senadores suplentes. Senadora Ângela Portela. Não. Não. Senadora Lídice da Mata. Senador Jorge Viana. Senador Assir Gugax. Senador Walter Pinheiro. Rodrigo Hollenberg. Humberto Costa. Não. Não. Senador Paulo Paim. Senadora Ana Rita. Senador Ciro Nogueira. Sim. Senador Roberto Requião, voto conhecido, sim. Senador Clésio Andrade. Senador Valdir Raup. Senador Benedito de Lira. Senador Moca, Cátia Abreu e Lobão Filho. Lúcia Vânia. Flecha Ribeiro. Cícero Lucena. Paulo Baier. Ciro Miranda. Gin Argelo. Eduardo Amorim. Sim, presidente. Cidinho Santos. Alfredo Nascimento. Senador Wellington não consta na... Não é membro. Está encerrada. Paulo Baier. Como vota Vossa Excelência, senador Paulo Baier? Com o relator, sim. Presidente, Vamos a... questão de ordem, presidente. Vou anunciar. Ok. 8 sim, 6 não. Aprovado. 8 sim, 6 não. O projeto está aprovado. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. Nos termos da emenda número 1, substitutiva, a matéria vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Senhor presidente.